Bem, o que nós vamos fazer agora é obter, a relação de registro no banco de dados a partir do Ajax, utilizando aí o Ajax. Como essa operação vai envolver uma série de passos, eu preferi gravar uma aula exclusiva para ela. Por isso que a gente foi deixando a nossa aplicação da maneira como está, porque agora nós vamos implementar o select. E aí esse select vai servir tanto para o update, onde eu preciso fazer uma busca para trazer os dados do registro que eu desejo alterar com base na chave primária, e também vai servir lá para a nossa pesquisa, onde eu busco um registro por uma parte do nome. Aqui no select vai entrar um recurso adicional, uma tecnologia adicional, que é o padrão JSON. O JSON, o que ele é? Ele é um formato para representação de dados baseado em JavaScript. O JSON em si significa JavaScript Object Notation, ou seja, notação de objetos em JavaScript. O JSON é um formato texto simples e por isso ele é um tipo de dado leve para você trocar informações, trocar dados entre sistemas. Então, no nosso exemplo aqui, entre o cliente e o servidor, o cliente é o nosso navegador e o servidor é onde está rodando o código PHP, ele vai ser utilizado para fazer essa troca de informação entre o front-end, entre o cliente, e o back-end, que é o servidor, de uma forma leve, rápida e muito prática para nós podermos trabalhar. Minimamente falando, o arquivo JSON ele é constituído por um conjunto de chaves e valores. As chaves vai representar os atributos do seu objeto que está sendo representado neste formato, e os valores é o valor de cada atributo. Então esse é o mínimo que nós precisamos saber desse formato aí do JSON. Eu vou mostrar para vocês a execução, nós vamos fazer isso aqui bem passo a passo. A primeira coisa que eu quero fazer, então, é vir aqui no nosso arquivo select.php e eu vou criar uma função aqui para carregar a lista de registros. Então, logo aqui ao final do arquivo HTML, eu vou criar aqui o script e vou criar uma função que ela é chamada automaticamente quando a página é carregada. Para isso, basta colocar aqui, $, e entre parênteses, function. Isso aqui carrega uma função automaticamente, essa função é carregada automática. Qual que vai ser essa função aí que eu vou carregar? Deixa eu só acertar aqui que esse parênteses é aqui, Pronto. Eu vou chamar uma função chamada carregar registros. Eu ainda não tenho, esse carregar registros. Eu vou escrever essa função lá no meu arquivo CRUD.js, mas eu já vou deixar ele preparado aqui na minha página select.php. Vamos colocar um comentário aqui. Eu vou colocar assim, função carregada automaticamente assim que o documento é carregado, assim que a página é carregada. E a gente sabe por que tem esse código aí. E o objetivo dele, uma primeira vez que eu selecionar essa página, é trazer todos os registros, porque eu não tenho nenhum filtro aplicado a ela. Então agora eu vou lá no meu arquivo CRUD.js e vou escrever essa função. Tá? Então vamos vir aqui, function carregar registros. Essa função aqui, vou colocar aqui, carrega a lista de usuários, a lista de registros. A gente saber do que se trata.
Bom, ela vai seguir este formato aqui, que nós já estamos acostumados. Como eu não preciso ler nenhuma variável antes, então eu vou copiar esse trechinho do código aqui, ó. E vamos fazer as alterações necessárias. A URL continua sendo o meu controller PHP, tipo de dado post. Agora, ó, eu não vou enviar nenhuma informação, exceto a operação que eu quero executar. A operação que eu quero executar, então, vai ser o select. E aqui na mensagem, o que nós vamos ter? Eu vou deixar isso aqui em branco por enquanto, para a gente fazer com calma, porque aqui eu vou receber o arquivo JSON. E no erro eu vou colocar falha ao carregar registros. Então agora nós vamos focar aqui. Bom, vamos deixar assim por enquanto e vamos escrever lá no meu controller PHP esse método aqui, o select, que é ele que vai devolver os registros que eu quero exibir lá na minha página select. Então eu vou deixar aqui interrompido, depois nós vamos voltar nessa parte e eu vou lá obter a lista de registros que eu quero exibir. Então agora, gente, eu vou lá no meu controller. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no controller, então, é criar o meu case select. Então, eu vou criar aqui o meu case select. Select. E ele vai chamar a função select. E agora eu vou escrever essa função select aqui. Vamos vir aqui. Eu só vou fazer o seguinte, para não correr o risco de escrever nada errado, eu vou copiar isso aqui para cá também, e aqui na função. Então, function select. O que a minha função, então, select vai fazer? Bom, ela vai instanciar o objeto DAO. Tá aqui, ó, instanciar o objeto DAO e criar o array, né, o vetor de registros. Vou chamar de registro. Vou chamar de usuários mesmo, vai. Users. Porque o nosso DAO aqui é usuário, então users acho que fica bem intuitivo. Então, esse usuário DAO aqui, usuário DAO, vai chamar a função select. Feito. E eu poderia, então, retornar esses usuários. Vamos dar uma olhadinha aqui no select do DAO, só para eu fazer um comentário. O meu select, olha ele aqui, ó. Ele faz então, né, define o comando que eu quero executar lá no banco de dados, prepara o comando e retorna o getArrayUsers. O que o getArrayUsers faz? Ele cria um array de objetos, executa o comando e para cada resultado, para cada registro no banco de dados, eu crio um usuário e acrescento este objeto usuários no meu array users. Então aqui, eu não sei se você já percebeu, nós vamos ter uma pequena incompatibilidade. Porque o que o PHP devolve para mim é um array de objetos do tipo usuário.
e o JSON, melhor, o JavaScript ou Ajax não sabe trabalhar com esse tipo de dado. Na verdade, isso nem existe para eles, né? Essa informação, um vetor de dados do tipo usuário, não existe no JavaScript. Isso existe apenas no PHP. Então aqui acontece... cadê o CRUD aqui? CRUD.js, carregar registros, controller. Aqui vai acontecer um pequeno problema. Esse cara, ele é um vetor de objetos do tipo usuário. E o que eu espero receber aqui é um arquivo do tipo JSON. Então agora eu vou precisar fazer um negócio. Eu vou ter que transformar esse meu vetor de objetos em um arquivo JSON. E para isso nós vamos fazer o seguinte. Você vê que nós estamos escrevendo nosso código bem fragmentado, né? Então espero que você esteja bem concentrado aí, que nós vamos pular em várias vezes, vai e volta nesses arquivos. Então, qual que é o problema? O problema é que eu tenho uma incompatibilidade de dados. E agora eu vou transformar o meu vetor de objetos PHP em um arquivo texto, em um tipo de dado texto, que é o arquivo JSON, para eu poder fazer essa troca entre o back-end e o front-end. Então eu vou vir aqui no controller e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método aqui para transformar esse vetor de objetos em um arquivo JSON. Eu vou fazer isso num método separado, porque depois nós vamos ter o select by ID e o select by name. Então é mais ou menos, eu estou seguindo essa lógica aqui, ó. Eu vou ter o select by ID e o select by name, todos eles retornando um vetor de usuários. Então eu vou fazer isso aqui também. Vou ter o select by ID, select by name, todos eles retornando um JSON. Então vou parar essa função por aqui, vou iniciar a escrita de outra função, function, e eu vou chamar essa função de convert to JSON. Converter para JSON. O que eu quero converter para JSON? Esses usuários aqui, ó. Esses users. Então, para ficar bem intuitivo, eu vou passar esses users aqui como parâmetro para a função. E agora eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa é transformar esse array de objetos PHP em um array simples PHP. E depois eu vou utilizar uma função de PHP que converte um array de PHP para um objeto JSON. Tá? Esse método que converte, ele não consegue converter automaticamente num array de objetos, mas um array simples ele consegue. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo, nós temos uma função em PHP que chama JSON Encode. O que essa função vai fazer? Ele vai pegar um array simples, ó, em PHP e converter para um objeto JSON. Aqui, ó, que vai ter esse formato aqui. Então eu vou criar um vetor, cada linha do vetor, vamos dizer assim, vai ser um objeto, a representação de um objeto, com o par chave-valor, onde a chave vai ser o atributo do meu objeto usuário e o valor que ele vai ter lá, certo? O valor do seu atributo. Então, o que eu vou fazer aqui no Convert to JSON? Primeiro, converter o vetor de objetos num vetor comum, para depois eu pegar esse vetor comum e converter no arquivo JSON, utilizando o método do PHP JSON Encode. Então, vou fazer o seguinte, primeira coisa aqui é criar um vetor de usuários que vai ser um array simples. Repara que antes eu tinha um array de objetos. Olha aqui, o usuário DAO era um array object.
E agora eu vou criar um array simples. Então eu vou percorrer o array users, que é um array de objetos, e para cada objeto aqui dentro, vou transformar ele no array simples e colocar esse array simples dentro do meu array de usuários. Na verdade vai ser uma matriz isso aqui, né? Cada linha é um array. Cada array simples é um objeto do tipo usuários, convertido em array simples. Então vou usar o for each para eu percorrer esse vetor. O vetor que eu quero percorrer é o vetor users. E cada elemento vai ser trabalhado numa variável que eu vou chamar de user tmp. Então, ó, cada elemento deste vetor ele vai ser associado à variável userTMP. Lembrando que esse elemento é um objeto do tipo usuário. Esse objeto ele traz consigo o ID, o nome e o login. Então eu vou obter essas informações aqui do objeto. Ó, como que eu faço isso? $user_tmp getID, vou recuperar o ID. GetNome, eu vou recuperar o nome deste objeto. E o getLogin, eu recupero o login desse objeto. E o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou criar esse array simples que depois vai ser adicionado neste array de usuários. Então vamos colocar aqui, eu vou chamar ele de array tmp também, tá? Porque ele vai ser sobrescrito várias vezes enquanto houver objetos no array de usuários. Então, esse array simples vai conter como chave o ID e o valor do ID, o que está na variável $id. Vai também conter como chave o nome e o valor dessa chave será o que? O que está na variável nome. E vai conter ainda, por último, a chave login, cujo valor é o que está na variável login. Então, esse aqui é um array associativo. Aqui eu tenho a chave sendo um nome, né? E o valor da chave. E o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar esse array tmp aqui no meu array de usuários. Para isso eu vou usar o método do PHP arrayPush. Então, aqui é o arrayPush. Qual é o array principal onde eu quero adicionar? Bom, o array, então, é o usuários. Esse cara é o meu foco. Eu estou transformando todos os objetos do array users para array simples no array usuários. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Acrescente ao array usuários o meu array tmp. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter um array usuários multidimensional, onde cada elemento do array usuários é um array que contém os dados do objeto que estavam no array de usuários, vindo lá do DAO. Esse array é um array simples, que por sua vez é adicionado ao array usuários, que também vai ser um array simples. A diferença é que esse é um array multidimensional e esse aqui é um array
um array mesmo, né? Tipo, uma dimensão só. Então esse cara é uma matriz e esse cara é um vetor. Feito isso, o que eu preciso fazer é converter esse array usuários em um formato JSON. E para isso eu vou usar aqui o JSON encode. Aqui eu já tenho até aqui. JSON encode, o meu usuários. E eu vou retornar esse arquivo JSON encode aqui para essa função select. Então vou dar um return aqui, ó. JSON encode. E nessa função select eu vou dar um echo no convert to JSON, passando os usuários. Então vamos entender aqui, ó. Retrospectivo. Criei o objeto DAO, pedi para o DAO trazer os registros do banco de dados. Esse users é um vetor de objetos do tipo usuário. Isso é incompatível com o que eu quero fazer lá no JavaScript, usando o Ajax. Solução: converter esse array de usuários em um objeto JSON, em um formato JSON. Para isso eu criei uma função convert to JSON, passando o vetor de objetos. A ideia agora é que esse vetor de objetos seja transformado num vetor de usuários simples. Para cada elemento no vetor de objetos, obtenho os atributos. A partir desses atributos, crio o array simples e adiciono o array simples ao array principal de usuários. Após percorrer todos os registros, eu converto esse array de usuários em um padrão JSON e retorno isso para a função que pediu para fazer a conversão. O echo indica o seguinte: o que eu colocar como echo aqui será recebido lá no CRUD.js que chamou essa função. Ou seja, esse echo aqui é como se ele enviasse, né, este JSON aqui para o meu response. Ó. Então esse response agora contém o que? O resultado da conversão. Tá? Então o meu response agora é o arquivo JSON. Para a gente poder verificar isso aqui, o que nós podemos fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um console.log no meu response, para a gente verificar o que está acontecendo aqui, qual que é essa resposta. Então vamos fazer esse teste. O teste funcionando, eu vou encerrar essa aula por aqui e vou criar uma continuação para a aula não ficar muito longa, para a gente agora verificar como que nós vamos pegar esse JSON para exibir lá no select. Por enquanto eu só estou preparando aí os dados para eu poder trabalhar. Então eu estou aqui no CRUD Simple Ajax, select. Esses dados ainda estão vindo da forma tradicional, né? Eu não mexi em nada até agora. Até agora eu fiz uma coisa a mais, que é pegar esses dados aqui e converter eles no padrão JSON. No Firefox, se você apertar o F12, você vai ter acesso aí ao console. Esse console, ele traz a informação desse console.log. Então olha aqui que legal. Esse console.log está exibindo na tela o response. Esse objeto response é o meu padrão JSON. Olha aqui que legal. Se você verificar aqui, eu tenho um array, olha aqui o abre e fecha colchetes, e esse array
contém um outro array dentro dele, ó, onde cada array desse é um registro que veio lá do banco de dados, só que aqui ele está em padrão de objetos do tipo usuário e aqui ele está através de um vetor simples. Trabalhar com um vetor simples, igual está aqui, ó, com um padrão JSON, melhor dizendo, talvez é um pouco difícil. Então eu posso transformar esse vetor simples num vetor de objetos JavaScript. Porque como aqui o meu código está sendo tudo JavaScript, agora eu posso trabalhar com o vetor de objetos JavaScript. Isso é bem tranquilo de fazer, então já vou fazer nessa aula mesmo. Olha aqui que legal. Nós temos uma função JSON.parse. O que ele faz? Ele transforma o seu padrão JSON num padrão de objetos JavaScript. Aqui ele não mostrou como fica, mas vamos fazer e eu já vou mostrar. Então já vamos fazer isso? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de registros, que são os registros lá do banco de dados. E ele vai conter o quê? Um JSON.parse do meu response. Ou seja, eu estou pegando esse cara aqui, que é o response, ó, e transformando agora num array de objetos JavaScript que eu estou chamando de registros. Só para a gente verificar como que é isso, vou dar o console.log agora dos meus registros. Vou recarregar a página aqui para a gente ver como que é. Ó, olha que legal. Aqui é o JSON. Transformei ele em um objeto JavaScript. Esse objeto JavaScript é um array de objetos, ó, que tem 4 registros. Vamos abrir ele. Olha os objetos aqui. Objeto cujo ID é 0, 1, 2 e 3. E cada objeto, ó, os seus atributos. Então aqui já vai ficar muito mais fácil para eu trabalhar. Eu vou falar objeto 1.id, eu recebo o número 10. Objeto 1.nome, eu recebo o Roberto Carlos. E assim por diante, com todos os objetos. Então vou encerrar essa aula por aqui. E nós vamos verificar agora o seguinte, como que eu vou pegar esta informação e trazer para cá, né, para a minha tabela de exibição de registros. Ok? Então até a próxima aula, pessoal.